Estou aqui no centro de Katmandu. Bem, os irmãos podem tomar seu assento. Quero saudar a amada igreja com a maravilhosa graça e paz de Jesus. Amém? Amém. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Eu quero pensar com os amados irmãos hoje num texto no Evangelho de João, capítulo de número 5. João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. É um texto muito conhecido dos irmãos. Vocês já devem ter ouvido muitas mensagens acerca desse texto, mas a palavra de Deus sempre se renova nas nossas vidas. João 5, o Evangelho de João, diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amados, todas as vezes que nós olhamos no texto bíblico algo relacionado a Jesus, seja um ensino, seja uma parábola, seja um milagre, como é o caso aqui, nós precisamos tomar bastante atenção com relação aos detalhes. O evangelista procurou nos dar aqui nesse texto uma riqueza de detalhes de tudo aquilo que aconteceu para o momento desta cura, onde um paralítico recebeu a bênção através de Jesus Cristo. Temos personagens, temos detalhes que eu gostaria de estar destacando aqui nessa noite, fazendo uso de um termo que nós chamamos de tipologia. O que é a tipologia? É aquilo que demonstra, retrata algo ou alguém, que representa algo. E esse texto ele tem muitas coisas que nos chamam a atenção e querem nos trazer nesta noite uma revelação, uma palavra, e eu tenho certeza que se você abrir o seu coração e o seu ouvido para o que o Espírito Santo tem para dizer, você não vai sair daqui o mesmo. Algo que Deus quer falar para a igreja. Esta é uma palavra para a igreja, essa é uma palavra para aquele povo que se chama pelo nome do Senhor e que precisa, e precisamos, quando eu digo precisa e falo a igreja, naturalmente eu me incluo, porque eu também sou a igreja, precisamos
nos atentar a algumas realidades espirituais. O texto começa dizendo que naquele lugar, quando Jesus ia para Jerusalém, havia uma porta. Então aqui fala de uma porta, fala de um tanque, fala de 5 pavilhões, fala sobre a multidão de enfermos, fala do anjo, fala de Jesus e naturalmente fala ali também daquele paralítico. A porta, uma cidade bem estruturada, uma cidade forte, ela era cercada por muros. Toda cidade que fosse uma cidade de destaque, uma cidade importante, ela era murada. E Jerusalém, que era uma cidade de destaque, era uma cidade importante, também tinha os seus muros. Quando você vai olhar e volta um pouco, e vai lá no Antigo Testamento, você vê Neemias sendo chamado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. E ali então ele diz: eu estou fazendo uma grande obra. Reúne o povo, coloca soldados, tem gente com a espada, tem gente com a pá, tem gente fazendo ali os tijolos. E ali o texto vai mostrar que havia uma preocupação em restaurar logo as portas, o muro e as portas de Jerusalém. Eram 12 as portas que davam acesso a Jerusalém. Eu quero apenas citar para que você tenha esse conhecimento tanto histórico e poder entender o que estava acontecendo aqui que o evangelista João retratou. A primeira porta era essa porta que nós vemos aqui relatado em João capítulo 5, era a porta das ovelhas. Tinha também a porta do peixe, chamada porta de Damasco. Havia a porta velha, que era a porta de Jafá, a porta do vale, porta do monturo, porta da fonte, porta do cárcere, porta das águas, porta dos cavalos, porta oriental, porta de Mificade, que era a chamada porta da atribuição, e a porta de Efraim. Bem, o que acontecia então? Quando a cidade era murada e tinha as suas portas, e em períodos de guerra, o que a cidade fazia? Ela colocava seus guardas próximo às portas. Então o pelotão já corria perto das portas, porque ali era o local da entrada. Quando uma porta era arrombada, e as portas tinham uma estrutura muito forte, ou seja, a porta estava arrombada, então a cidade havia sido subjugada, porque o inimigo consegue entrar e fazer o estrago, já que não havia mais segurança, não havia mais proteção. E por que aqui está falando da porta das ovelhas? Bem, a porta das ovelhas era diferenciada de todas as outras. E Neemias, quando começou a reconstruir os muros e começou pelas portas, a primeira porta que ele quis reconstruir foi a porta das ovelhas, que também era chamada da porta do gado. Por que ela era uma porta diferenciada? Porque ela não era da altura de um homem. Ela não era uma porta alta. Era uma porta baixa, porque por ali realmente passavam ovelhas. Para quê? As ovelhas que passavam por aquela porta, elas eram levadas para o sacrifício pascal. Então eram ovelhas escolhidas, eram ovelhas de 1 ano, eram ovelhas sem mancha alguma, consideradas perfeitas para o sacrifício. E no início eu disse sobre tipologia, certo? Pois bem, o que tipifica aqui, o que representa aqui a luz então do Novo Testamento, já que o Antigo Testamento é sombra do Novo? O que nos interessa saber de uma porta na cidade de Jerusalém, chamada Porta das Ovelhas, pelas quais passavam ovelhas que iam para o sacrifício pascal? Bem,
como é que Cristo se apresentou e como é que ele foi apresentado para o povo de Israel? Como é que foi que João Batista apresentou Jesus Cristo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós encontramos então a restauração da porta das ovelhas, nós olhamos então para Cristo. E Jesus Cristo mesmo disse no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 9, veja só, ele revelando o tipo: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Então, Jesus Cristo aqui se revela como a porta. Ele foi apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus. Ele, então, de fato, era a verdadeira ovelha. E nós podemos, então, entender que, ao passar pela porta, a igreja pode, agora no Novo Testamento, ela pode ter a comunhão pascal. Ela não é mais ela não é o sacrifício. A igreja não é a ovelha é Jesus. Ele passou pela porta, ele se entregou, ele morreu, ele ressuscitou. Então nós temos comunhão com ele. Mas vamos lá. Então, nós temos aqui a figura da porta, depois nós temos o próprio tanque. O tanque de Betesda, e aqui o texto diz que em hebraico chamado Betesda, e o seu significado nós encontramos aqui 3 interpretações para o tanque de Betesda. É a casa do óleo ou da oliveira, também traduzido por casa da graça e casa da misericórdia. Gente, Jesus é a porta, e aqui então nós temos um tanque chamado de casa da graça, casa da misericórdia, casa do óleo. Tipifica a igreja. Jeremias, o profeta, registrou no capítulo 18 que Deus havia falado com ele, dizendo assim: desce à casa do oleiro, porque lá, na casa do oleiro, eu vou te fazer ouvir a minha voz. E eis então que Jeremias desce à casa do oleiro, e quando ele chega na casa do oleiro, ele vê que o oleiro está fazendo uma obra com as suas mãos. E ele percebe então que, quando ele fazia aquela obra, o vaso que estava na mão do oleiro estava quebrado. E tendo sido quebrado, o que ele fez? Refez totalmente o vaso. A igreja é o lugar estabelecido por Deus. E quando eu estou falando da igreja agora nesse sentido, eu estou falando da congregação dos salvos. Eu estou falando da reunião dos eleitos. Eu estou falando desse grupo que, ao adentrar num templo, faz desse templo uma igreja. Se você está entendendo o que eu estou falando, preste atenção. Esse templo vazio é só um templo. É só uma estrutura muito bonita, de alvenaria, com ar-condicionado, algo muito maravilhoso, algo bom. Mas quando a primeira pessoa, cheia do Espírito Santo, entra nesse local, ele se torna então igreja. O tanque é a igreja. E era no tanque que acontecia os milagres. O texto diz que havia uma multidão de enfermos. E aí ele então mostra que tipos de enfermos tinham ali: cegos, coxos, paralíticos. E João, ao detalhar cada uma dessas coisas, chama também a atenção que naquele tanque chamado Betesda
tinha 5 pavilhões, que eram os lugares onde as pessoas ficavam esperando que chegasse o momento apropriado que as águas se moveriam. Então, naqueles pavilhões, o que acontecia? Pessoas desenganadas eram levadas para lá. Então, a família não queria mais, a família rejeitava, havia aquela concepção de que, afinal de contas, aquela pessoa que estava doente, ou que nasceu enferma, estava debaixo de maldição, então não poderiam ficar ali com eles. Eles simplesmente eram levados ali para os pavilhões. Não é registrado na Bíblia, mas há estudos que a tradição diz que algumas famílias mais abastadas contratavam escravos para que aqueles que fossem de melhor posse ficasse num lugar de destaque próximo ao pavilhão, para que assim que as águas se movessem, os escravos os conduzissem rapidamente ali, a fim de que eles pudessem então receber a cura. O que esses 5 pavilhões representam aqui? Os 5 pavilhões, queridos, que faz parte do tanque, que faz parte da igreja, representam os 5 ministérios que a Bíblia nos diz em Efésios. E nós encontramos então nos 5 pavilhões, nós encontramos nos 5 ministérios da igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Pastor, existe apóstolo? Sim e não. Como assim, pastor? Sim e não. Não no que diz respeito à sucessão apostólica. Não. Porque era característica fundamental para que fosse um apóstolo, em termos de sucessão, aqueles que estiveram com Cristo. Mas também a palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Então eu entendo, queridos, que os apóstolos modernos não são os paipóstolos, não são os patriarcas, não são, são os missionários. Eu não sei quantos aqui já tiveram acesso, já leram ou já ouviram a história do apóstolo dos pés sangrentos. Alguém já ouviu? O apóstolo dos pés sangrentos? É a história de um indiano que fazia parte de uma seita e que, convertendo-se ao evangelho, ele quis de todo jeito pregar a Jesus Cristo. Ele era filho da fé de Billy Graham. E ele queria falar de Jesus, e ele, então, cheio do Espírito, tocado por aquela palavra poderosa do Evangelho, saiu. E saiu descalço. E perseguido, porque ele fazia parte de uma seita muito forte. E aquela seita o perseguiu. E ele sofreu muito para continuar a falar do Evangelho. Mas ele falou. Há um livro, inclusive está disponível, fácil acesso. Recomendo a leitura, essa história do apóstolo dos pés sangrentos. Aos profetas, quem são os profetas? Aqueles que falam dos oráculos de Deus. Queridos, os profetas falam necessariamente aquilo que está revelado na palavra do Senhor. Há o dom da palavra de sabedoria, de ciência, onde a pessoa diz: assim diz o Senhor. E às vezes a gente pensa que ser profeta é apenas isso. Também envolve isso, mas o profeta é aquele que, quando diz assim diz o Senhor, está baseado nos seus oráculos, na sua palavra. Está baseado naquilo que já está revelado. É aquele que aponta a verdade, inclusive trazendo acusação contra a mentira. E a igreja tem esse ministério profético, queridos. A igreja precisa acusar. Presta atenção nesse termo acusar, e não confundir com o papel do diabo, tá? O acusar que a igreja faz é dizer: olha, há pecado. Olha, é preciso nos despertar. Olha, estamos frios. Olha, há pecado no meio de nós e precisamos resolver isso. E ao acusar o pecado, dar a direção mostrando a verdade. Portanto, o profeta só fala a verdade, para que você saiba se uma pessoa é profeta ou não. O que ele falar tem que se cumprir. Não cumpriu, não era profecia.
O evangelista, aquele que, como oficial também na igreja, como liderança que Deus colocou no meio da igreja, não é aquele que está trazendo profecia, nem trazendo ensino, e normalmente evangelista não é mestre, mas é aquele que tem aquela paixão pelos perdidos e que a sua pregação é necessariamente voltada para aqueles que não conhecem a Jesus. Aí vem o pastor e o mestre. O pastor, aquele que apacenta um rebanho, e o pastor, ele precisa ser necessariamente mestre, mas nem todo mestre é pastor, porque o pastor também precisa trazer ensino para a igreja. E quando eu digo mestre, queridos, não fique imaginando aquele que com o mestrado que fala a palavra difícil, não. O mestre é aquele que conhece bem a palavra da verdade e que tem facilidade e prazer de trazer essa mensagem de crescimento, de ensino para a igreja. O ensino prepara e conscientiza o indivíduo a trabalhar de forma mais segura e perfeita em qualquer esfera de atuação. Também assim na igreja. E, o pastor e o mestre. São esses 5 pavilhões. Então o texto continua. Falamos da porta, falamos do tanque, falamos dos pavilhões. E o texto diz que naqueles pavilhões jazia uma multidão de enfermos, esperando o mover das águas pelo anjo. Queridos, há uma multidão. Ela está lá fora, ela está aqui. Isso é uma multidão doente. A principal doença que essa multidão é acometida é a doença chamada pecado. Eles estão enfermos espiritualmente. Eles estão enfermos espiritualmente. Eles estão enfermos pela maldade. Também estão enfermos fisicamente. E eles precisam urgentemente da cura para as suas vidas. Sabe o que eles estão esperando? Ainda que inconscientemente, ainda que ele não saiba, ainda que ele não reconheça, ele está esperando o mover das águas na sua vida. Ele está esperando o momento em que o anjo vai agitar e ele vai poder descer. E o anjo, o que ele está tipificando? Será que realmente era um anjo? Bem, queridos, o certo é que naqueles dias havia uma visitação. Pode ser sim um anjo, arcanjo, querubim. O autor, ao escrever o evangelho, usou a ferramenta e o conhecimento que ele tinha da época. Pode ser sim um anjo. Mas a bem da verdade, era um anjo que visitava e aparecia em torno de uma vez por ano. E hoje? Essas visitações, queridos, só aconteciam porque não havia ainda Atos 2, o dia de Pentecoste, onde foi inaugurado o ministério do Espírito Santo na terra. As pessoas eram visitadas pelo Espírito Santo. As pessoas recebiam momentos onde, por alguns minutos, por alguma hora que fosse, eles estavam cheios do Espírito, e estando cheios do Espírito Santo, realizavam a missão que lhe fora outorgada. Assim era com os profetas. Eliseu um dia foi chamado para profetizar para Acabe. Ele chegou e falou: bem, então tá bom, é para profetizar, eu vou profetizar, trazei-me um tangedor. Aí ele chamou um Anderson lá da época para tocar para ele, tanger, que tanger é aquele que toca.
e especialmente uma harpa. Não sei se é da habilidade dele, mas o Anderson da época tocava harpa. E aí ele tangia, e ao tanger, o texto diz: veio o Espírito do Senhor, tomou o profeta e ele profetizou. Eram visitações. Queridos, a igreja não vive mais de visitação, porque a igreja é cheia do Espírito Santo. A grande vantagem dessa multidão nos dias de hoje é que ela não precisa esperar que um crente seja visitado, porque eu e você somos cheios do Espírito de Deus. E se somos cheios do Espírito de Deus, que resposta estamos dando para essa multidão? E aí então vem a grande questão, a grande indagação. E eu cheguei até aqui para pensar, não apenas na cura daquele homem, legal, bênção, foi jóia, ele foi curado. Mas eu estou aqui para pensar o seguinte: hoje, nós temos aquele que passou pela porta, que é a porta. Ele é a porta das ovelhas. Nós temos o tanque. O tanque está cheio de água. Porque a Bíblia diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nós temos os ministérios. Nós temos os dons. Em 1 Coríntios nós encontramos Paulo dizendo à igreja: porque a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Se você tem uma manifestação do Espírito, se você tem um dom do Espírito, se você tem um ofício dado pelo Espírito Santo, ele foi dado para que você seja útil. Não é um dom de colecionador, para colocar um diploma e dizer eu tenho o dom tal. Não, é para que você seja útil no corpo de Cristo. E o que me chama a atenção é que quando Jesus chega para aquele homem que é paralítico há 38 anos, 38 anos, ele chega para aquele homem e diz: você quer ser curado? Parece uma pergunta boba, né? Eu vou parafrasear aqui os meus filhos: está me tirando? Você está me tirando? Como assim? É claro que eu quero ser curado. Acontece que quando as águas são agitadas, não tem ninguém para me descer lá no tanque. E a grande pergunta é essa: quantos estão esperando você para que você os ajude a descer ao tanque de Betesda e se encontrar com aquele que não apenas mais visita, mas ao se encontrar com o pecador, faz morada no seu coração e passa a fazer morada eterna. O Espírito Santo não quer mais te visitar, não. A visitação é gostosa, bonita, é legal, né? Sabe quando o culto está aquele, como diz o pentecostal, manto, né? E o manto tá lá, e o fogo cai, e a glória vem, e o louvor está uma benção, e o povo rodopia, e ora em línguas, e grita, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, o mover passa, mas o Espírito Santo fica. O mover do culto acaba. Acabou o mover aqui, como é que você volta para sua casa? Como que você continua na sua vida cristã? Acabou o mover. Foi uma visitação. Mas, queridos, quando tem um mover, você precisa ficar atento para que você, ao entrar nesse mover, entenda que Deus quer você permanentemente nele, porque Ele está em nós, nós estamos nele, e a nossa vida deve demonstrar e resplandecer
o que nós temos recebido da parte do Senhor. Onde estão os crentes cheios do Espírito Santo? Onde estão os dons? Como se posiciona a igreja que diz que vive o reino de Deus? Nós vivemos o reino de Deus, amém? E se nós vivemos o reino de Deus, como temos nos posicionado com relação a essas pessoas? Muitas delas largadas, abandonadas à própria sorte, rejeitadas, cujas famílias já disseram: esse não tem mais jeito, esse não tem mais solução. Ó, pastor, vê aí o que você faz, dá um jeito, deixa ali no pavilhão e fala: ó, tomara que alguém consiga fazer alguma coisa na vida dessa pessoa. Ou até mesmo uma pessoa que ao olhar para si diz: eu não posso, eu não consigo, eu já falhei tanto, eu já pequei tanto, já decepcionei tanto os meus pais, já decepcionei a minha família, a minha igreja, não há mais solução para mim. E ela por si mesma não tem mais força. Mas graças a Deus que ao chegar aqui nesse lugar, eles vão encontrar algumas conexões que vão conectá-los ao Pai. Pessoas que estão vivendo o reino precisam trazer outras pessoas para esse reino. Pessoas que já receberam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que foram curadas, que foram tratadas, que desceram as águas, que foram discipuladas. São pessoas que precisam manifestar o reino de Deus. E eu quero falar para você igreja, e para você que ainda talvez não tenha feito um compromisso de estar com Jesus. Igreja, vamos sair das quatro paredes. Vamos ser proativos. Eu recebi um desafio, uma nova atuação secular, e aquele que me convocou disse assim: olha, eu preciso que você seja proativo, que você saia do gabinete, que você saia do ar-condicionado, e me estabeleceu ali algumas metas, né? Eu falei: opa, então vamos lá. Vou estar atuando a partir do mês que vem lá na Casa da Acolhida, e eu vou precisar da igreja, porque ali tem muitas pessoas que foram deixadas nos pavilhões. Tem muita gente aqui em Dourados. E nesse meu período de férias, no mês de abril, eu já tenho identificado até alguns lugares onde eles ficam, né? Parque Alvorada, eles ficam ali naquela escola, eles ficam nos restaurantes, eles ficam nas praças. Gente, pensa que campo nós temos para evangelizar. E essas pessoas, queridos, elas não descem sozinhas ao tanque. Elas precisam de ajuda. E elas estão dizendo assim para Jesus: Jesus, eu quero o Senhor, mas eu não tenho ninguém que me leve para o mover das águas. Eu não tenho ninguém que se importe comigo. Eu não tenho ninguém que ore pela minha cura. Eu não tenho ninguém que me ame. Queridos, como é difícil amar essas pessoas, não? Às vezes dá uma repulsa. Eu tenho um estômago fraco, às vezes eu chego perto e aquele bafo de pinga forte, não é medo, não. Às vezes eu tenho que até dar uma disfarçada para não chamar o Hugo, porque é complicado. Mas isso não pode me impedir de amar. Isso não pode nos impedir de trazer a palavra da salvação. Temos igreja aqui? Se temos igreja aqui, eu quero fazer um desafio para você. E o desafio é: precisamos ser os agentes que levarão essas multidões para o tanque.
E nesse tanque, queridos, pode ficar tranquilo que quando chegar, quantos quiserem entrar, tantos quantos serão curados, serão restaurados, serão salvos. Vinde a mim, disse Jesus. Quantos? Ele disse: todos. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que estão oprimidos e sobrecarregados. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É isso que Jesus quer fazer, e quer usar você, a minha vida e a sua vida, para que essas pessoas sejam alcançadas no poder do Espírito Santo. E as águas estão sempre agitadas, as águas estão sempre se movendo. Há um mover do Espírito Santo de Deus aqui, agora, nesse lugar, amém? Ele está aqui, Ele está aqui. Eu sei disso, primeiramente pela fé, pela palavra do Senhor, pela fé eu sei que Ele está aqui, mas eu também sei que Ele está aqui, porque você pode, eu posso perceber o mover do Espírito Santo aqui neste lugar, porque quando nós nos reunimos para adorar, quando nós nos reunimos para congregar, para ter comunhão uns com os outros, Ele se manifesta. E queridos, nós não podemos deixar passar esse momento especial, onde Ele nos convida para um concerto com Ele. Ele nos convida e nos diz assim: filho, filha, onde estava você quando aquela pessoa precisou? Onde estava você quando eu te chamei e te comissionei e disse vai? Por que você não se posiciona? Por que você não me obedece, diz o Senhor? Queridos, eu não quero trazer peso para a igreja, eu quero trazer uma palavra de exortação, mas também trazer para vocês uma palavra de promessa. Sabe o que Ele prometeu? Quando Ele comissionou, quando Ele disse: ide, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Ele deu autoridade e poder, dizendo que tocaria, que seria mordido por serpente, não faria mal algum, que poderia beber coisas mortíferas e não faria mal algum. Sabe o que Ele disse? Ele disse: você não vai estar sozinho, porque eu estou convosco todos os dias. Eis que eu estou convosco todos os dias. O Espírito Santo não nos abandona, Jesus não nos abandona, Ele não nos comissiona para que nós façamos a obra dele sozinho por nossas forças, não. Quando Ele te chama, quando Ele nos comissiona, Ele diz: eu estou convosco todos os dias. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela igreja que quer se despertar. Eu quero orar pela igreja que entendeu o seu chamado, que entendeu que nós não podemos ficar mais pedindo visitações, mas nós temos que pedir que a nossa vida seja sempre cheia e abundante do Espírito Santo. Eu quero que você olhe pelos seus olhos da fé para este lugar e aqui para o altar. E eu quero que pela fé você visualize agora um rio, o rio de Deus, onde Ele está passando agora com o seu mover, onde Ele disse para Ezequiel, quando ele se aproximava, Ezequiel se aproximava, no primeiro passo, as águas davam sobre os seus tornozelos, seus artelhos, depois foi subindo para o joelho, depois foi subindo para o lombo, até que chegou no momento onde, na sua visão, ele via que aquele rio só podia ser atravessado a nado. É nesse lugar que o Espírito Santo quer te levar, a atravessar a nado, a receber tanto, tanto, tanto dele, que você entende que você não pode ficar com aquilo só para você.
Onde está a igreja que quer mergulhar nesse rio? Convido você a olhar para dentro de si mesmo, falar com o Senhor agora e tirar esse tempo de concerto. Fala agora com o Espírito Santo. Faça como se você estivesse agora no momento da ceia e você recebesse as seguintes palavras: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, a si mesmo agora, nesse momento, e veja como é que você tem respondido ao Espírito Santo. As ferramentas estão aqui. Nós temos tudo. Nós temos a porta. Nós temos o tanque. Nós temos os pavilhões, os dons, os ministérios. Nós temos o amado Espírito Santo. Aleluia. Existe rio, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Que flui do teu grande Aleluia. Se você consegue enxergar espiritualmente esse rio e quer mergulhar nele, águas que tome agora um passo de fé. Vem aqui à frente, onde você vai estar dizendo: Senhor, eu quero ser usado por Ti. águas que Eu quero responder à multidão. E eu não quero deixar que ninguém se perca, mas eu quero ser um instrumento do Senhor para conduzir os enfermos à Tua presença. Se você está enfermo, também é o convite para você, porque neste rio as águas estão agitadas. O mover está nesse lugar, o poder está nesse lugar. E esse é o momento do seu milagre. Esse é o momento em que Deus já ouviu do trono e está dizendo: eu estou agora no meio desta igreja e quero fazer prodígios, sinais e maravilhas. quero beber. Beba mais do Senhor. Mergulha nele. Vem na presença dele. Derrama o seu coração. Eu quero fluir. E eu também quero perguntar: há alguém aqui nesse lugar que, tendo sido tocado pelo Espírito do Senhor e que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único Salvador da sua vida, e nessa noite quer confessá-lo, quer mergulhar nele e se entregar totalmente a Ele? Se você encontra-se nessa situação, aonde você está, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém aqui nessa situação? Amém. Deus abençoe sua vida. Vem aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Há mais alguém que quer receber Jesus Cristo agora como seu Senhor, como seu Salvador? A igreja quer te abraçar, quer abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Há mais alguém? Aonde você está? Levante uma das suas mãos. O Espírito Santo está te convidando, está dizendo: aqui tem água, aqui tem poder, aqui tem cura, aqui tem restauração, aqui tem milagre. O Senhor está aqui nesse lugar. Aleluia. Senhor, nós te louvamos por esta vida que nessa noite o recebe como seu único e suficiente Salvador. Ó Deus, se há qualquer necessidade de cura, corpo, alma e espírito, ó Deus, opera agora o seu milagre, e que ele possa receber agora a porção do teu Espírito Santo, ser curado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado por este nome, ó Deus, escrito no livro da vida, e que agora recebe do Senhor a salvação, a cura, a restauração, para a glória do teu nome. Ó Deus, nós oramos também pelas pessoas que estão aqui à frente, ó Deus, se posicionando e dizendo: eu sou a igreja e eu me posiciono para levar o perdido, para levar o oprimido, para levar o cansado, para levar aquele que ainda não recebeu a salvação aos pés de Jesus Cristo, aos pés da cruz, e para que possa mergulhar no rio
do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. Recebe, Senhor, a gratidão dos nossos corações. A Ti, ó Deus, todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração em o nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora e salvadora de Jesus o Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja, Senhor, com o Teu povo, espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até domingo na EBD à noite.